perguntou quem é o Hashira mais poderoso de Demon Slayer? Não é segredo que cada um deles tem habilidades impressionantes e histórias marcantes, mas quando o assunto é força, as opiniões se dividem. Hoje a gente vai entrar a fundo nesse debate e classificar todos os Hashiras do mais fraco até o mais forte. Se prepara porque essa lista vai dar o que falar. Bora então? Em 13º lugar, o Jigoro, antigo Hashira do Trovão. Jigoro Kuwajin é um exemplo de que mesmo os Hashiras mais antigos possuem uma força e um legado que não podem ser ignorados. Conhecido por sua maestria na respiração do trovão, especialmente a sexta forma, o Strong Flash, ele foi uma figura lendária do passado. Porém, gente, após uma batalha brutal que lhe custou uma perna direita, o Jigoro acabou se aposentando da linha de frente. Ainda assim, o Jigoro não se acomodou. Ele é o mestre responsável por treinar o Zenitsu, um gênio que foi capaz de dominar uma única técnica da respiração do trovão com perfeição. Isso por si só é o testemunho da habilidade e sabedoria do antigo Hashira e mostra que, embora o tempo tenha passado, a influência dele continua viva no campo de batalha. Em 12º lugar, o Hashira mais forte aqui nessa posição é o Sakon Jurokudaki, antigo Hashira da água. Esse é outro nome de respeito entre os Hashiras veteranos, né? O Sakon Jurokudaki, que ostentava o título de Hashira da água, e com sua técnica mais poderosa, a 10ª forma da respiração da água, fluxo contínuo, o Urokudaki deixou uma grande marca na história dos caçadores de demônio. E apesar de não ter despertado a marca do matador, ele foi mentor de 2 espadachins incríveis, o Gyuto-Mioka, o atual Hashira da água, e o Tanjiro Kamado, que rapidamente se destacou como um dos mais talentosos Demon Slayers dessa geração. O Urokudaki não apenas ensinou técnicas de combate, mas também serviu como um guia moral e emocional para os aprendizes dele, consolidando seu legado como um dos maiores mestres. Em 11º lugar, temos o Shinjuro Rengoku, também antigo Hashira das Chamas. A linhagem dos Rengoku é conhecida por dedicação e paixão pela respiração das chamas, e o Shinjuro, o pai do Kyojuro, não foi exceção. Como Hashira das Chamas em sua época, ele passou por inúmeros desafios e ganhou o respeito dos mestres e colegas. Porém, a tragédia e as adversidades pessoais levaram o Shinjuro a um caminho de autodestruição, o que manchou temporariamente a imagem dele. Mesmo assim, não podemos negar que Shinjuro foi um guerreiro incrível. Se ele tivesse despertado a marca do caçador em seu auge, é provável que poderia ter enfrentado até mesmo luas demoníacas de rank superior. Já estamos aqui no top 10 Hashiras classificados por força, e nessa posição temos a Kanai Kocho. E essa personagem deixou uma grande marca ali como Hashira da Flor, apesar do pouco tempo de aparição. A técnica final dela, o olho vermelho equinocial, era incrivelmente poderosa. Mesmo sem nunca ter despertado a marca da caçadora, a Kanai enfrentou o Doma, a Lua Superior 2, mostrando uma coragem e determinação que poucos poderiam igualar, tá? A morte prematura dela, claro, deixou um vazio enorme, especialmente para a irmã, a Shinobu, que carrega o peso de continuar o legado dela, né? E claro, vingar essa perda. A luta da Kanai contra o Doma é uma herança amarga da crueldade dos demônios, mas também do sacrifício heróico que define os Hashiras. Em 9º lugar, temos o Tengen-sama, né? O Tenryuzui Hashira do Sol. Por ser todo extravagante ali, estar sempre belo e bem vestido, muita gente pode acabar subestimando esse personagem. Mas não se engana, tá? A técnica de respiração do som que ele usa, especialmente a 5ª forma, performance de cordas, é letal no campo de batalha. Ele enfrentou o Gyutaro, um dos demônios mais perigosos, mesmo sem despertar sua marca do caçador de demônios, provando ser um guerreiro incrivelmente habilidoso. Infelizmente, Tengen se aposentou antes de alcançar o verdadeiro potencial. Ainda assim, ele demonstrou que mesmo entre os Hashira, é possível ser estratégico e eficaz em combate, compensando qualquer limitação com trabalho em equipe e estratégia. Em 8º lugar, temos a Shinobu
Kocho, que ela ficou em 8º lugar, mas na nossa lista de Hashiras mais inteligentes, ela ficou muito bem posicionada, ela ficou em 2º lugar. Depois vai lá dar uma olhada nessa lista para ver quem mais está figurando ali entre os Hashiras mais inteligentes. Enquanto isso, vamos falar aqui dos mais fortes, né? Em 8º lugar, Shinobu Kocho é uma Hashira única entre os colegas devido ao fato de não possuir força física suficiente para decapitar um demônio. Em vez disso, ela utiliza inteligência e conhecimento em venenos para se tornar uma força letal contra os inimigos. A técnica principal dela, a respiração do inseto, é uma ramificação da respiração da flor, adaptada para uso de agilidade e habilidades com uma espada leve. A técnica mais impressionante, Dança da Centopeia Zigue-Zague Relâmpago, permite ataques rápidos e precisos que injetam toxinas diretamente nos corpos dos demônios. E mesmo sem despertar a marca da caçadora, a Shinobu, assim como a irmã dela, a Kanai, enfrentou um demônio de rank superior. Inclusive, né, ela acabou se sacrificando, né, para derrotar o Doma e vingar essa morte da irmã. E claro, conseguiu derrotar ali esse Oni. Ou seja, por trás de um sorriso gentil, a Shinobu carrega uma enorme dor devido à perda da irmã Kanai, o que impulsiona a determinação dela ao exterminar os demônios a qualquer custo. Em 7º lugar, Kyojuro Rengoku, Hashira das Chamas. O Kyojuro Rengoku é o exemplo perfeito de um guerreiro que tem tanta força quanto bondade. O espírito vibrante e a habilidade em combate o tornaram um dos Hashiras mais memoráveis. As técnicas de respiração da chama que ele usa, principalmente a 9ª forma Rengoku Purgatório, são devastadoras e refletem a determinação inabalável dele. Mesmo sem despertar a marca do caçador de demônios, o Rengoku enfrentou o Akaza, a Lua Superior 3, em uma das batalhas mais impressionantes da história. Ele sacrificou a vida dele para proteger os inocentes, deixando uma marca eterna nos corações do Tanjiro, do Anesco, do Inosuke, do Zenitsu e, claro, nos nossos, né, gente? O legado dele é um lembrete de que ser um Hashira é mais do que força, é também um ato de proteger e inspirar. Em 6º lugar, a Mitsuri Kanroji, a Hashira do amor. A Mitsuri pode parecer delicada à primeira vista, mas a força física dela é incomparável. A musculatura dela é 8 vezes mais densa que a de uma pessoa comum, o que a torna incrivelmente poderosa, gente. A respiração do amor que ela usa, derivada da respiração das chamas, utiliza ataques rápidos e flexíveis, como a técnica 4ª forma dilúvio de emoções ardentes. Durante o confronto contra o Hantengo, a Lua Superior 4, a Mitsuri despertou sua marca da caçadora, algo que aumentou drasticamente a resistência e velocidade dela. A personalidade calorosa dela e dedicação à luta exemplificam o que significa ser uma Hashira, lutar não apenas com força, mas também com paixão. Em 5º lugar, o Obanai Gurou, Hashira da Serpente. Ele é um dos membros mais intrigantes e habilidosos do esquadrão, gente. Embora a participação dele no anime até agora tenha sido limitada, quem lê o mangá conhece bem a força impressionante do cara. Ele usa a respiração da serpente, que utiliza movimentos sinuosos e imprevisíveis. Ela é incrivelmente eficaz em batalha. E a técnica mais poderosa é a 5ª forma Serpente Deslizante. Durante o arco final, o Obanai despertou a marca do matador de demônios em meia luta contra o Muzanki Butsuji, conseguindo desferir ataques devastadores, mesmo enquanto lidava com ferimentos graves. A capacidade dele de rivalizar com o Sanemi, conhecido pela selvageria, né, durante o treinamento Hashira, já demonstrava a força e habilidade excepcionais que ele tem. E apesar de ter um exterior frio e calculista, o Obanai é profundamente leal aos companheiros e dedicado à causa. A relação dele com a Mitsuri, a Hashira do amor, revela um lado mais humano e sensível, que contrasta com a personalidade implacável dele em combate. Em 4º lugar, o Muichiro Tokito, Hashira da névoa. O Muichiro Tokito, gente, é um prodígio natural, um talento nato, que alcançou o posto de Hashira com apenas 2 meses de treinamento. Apesar de ter uma personalidade inicialmente distante, ele revelou uma força surpreendente ao despertar a marca do matador de demônios
demônios durante a luta contra o Gyokko, a Lua Superior 5. A respiração da névoa que ele domina, com técnicas como a sétima forma Neblina Obscura, aproveita a velocidade extrema dele e movimentos imprevisíveis, o que torna ele um adversário super difícil de enfrentar. Além disso, a linhagem dele como descendente do espadachim Orochi confere a ele um poder nato que o destaca entre os Hashira. E a evolução do Muichiro, tanto como guerreiro quanto como pessoa, mostra o impacto da camaradagem e da autodescoberta na luta contra os demônios. Em terceiro lugar, vamos ver aí, já tenta pensar aí quem que você acha que vai ocupar esse top 3 Hashiras mais fortes. Põe aí nos comentários, vamos ver se você vai acertar. Top 3 agora tá fácil, né? Já diminuíram as possibilidades. Terceiro lugar, o Gyuto Mioka, Hashira da água. Ele é conhecido pela calma e compostura, mas por trás desse exterior frio tá um guerreiro super leal, gente. A respiração da água que ele domina é uma das mais versáteis, com técnicas poderosas como a 11ª forma, Calmaria, que neutraliza ataques ao redor com um movimento único e elegante. Ao despertar a marca do matador de demônios durante a luta contra o Akaza, o Gil mostrou que sua força e habilidade estão no nível dos melhores Hashiras. Ele é um dos aliados mais confiáveis do Tanjiro e um dos espadachins mais disciplinados, e carrega consigo a responsabilidade de proteger os inocentes e honrar o legado dos matadores de demônios. Em segundo lugar, quem será que vem? Segundo Hashira mais forte aqui na minha lista é o Sanemi, o Hashira do vento. O Sanemi, gente, é conhecido pelo temperamento explosivo, por ser super feroz, né? É algo que pode até ser um ponto negativo, tanto que na nossa lista de os Hashiras mais inteligentes, ele foi considerado mais burro. Tô brincando, assim, foi considerado mais burro, ele ficou na pior posição que tinha, né, por esse lado explosivo. Mas não dá pra negar, o cara é muito forte, aqui a gente tá falando de força, e ele tá aqui em segundo lugar. E apesar de ter uma atitude hostil, ele possui uma força inigualável que torna ele um dos Hashiras mais temidos. A respiração do vento que ele usa é brutal e tem golpes devastadores como a segunda forma, Garra do Turbilhão Rasgante. O Sanemi carrega cicatrizes físicas e emocionais do passado trágico dele, incluindo a perda da família para demônios. E durante a luta contra o Kukushibo, a Lua Superior número 1, ele despertou a marca do Caçador de Demônios, o que amplificou as habilidades e resistência dele em batalha. Fora isso, a relação dele ali com Genya, né, o irmão mais novo, adiciona uma profundidade emocional, né, à história de fundo desse personagem, mostrando que por trás dessa dureza existe um coração protetor. Em primeiro lugar, acho que tá fácil descobrir quem é o primeiro lugar, né? Não é segredo. Temos aqui o Himejima, o Hashira da Pedra. O Gyomei Himejima, então, é o mais forte dos Hashira e o maior guerreiro da geração atual. A força física desse cara é impressionante e a respiração da pedra que ele usa, combinada com o uso de uma arma única, que é um machado unido de uma corrente, o torna um oponente praticamente invencível. Ele despertou a marca do Matador de Demônios durante a batalha final contra o Kukushibo, demonstrando que a força dele estava além de qualquer limite humano. E apesar da aparência intimidadora, o Gyomei é incrivelmente gentil, tá? A liderança dele à frente dos demais Hashiras é um reflexo da grande força dele e o caráter altruísta. E aí, o que você achou dessa classificação dos Hashiras? Você concordou com a ordem ou teria alguma sugestão de mudanças? Fica à vontade para fazer sua própria lista aí nos comentários. Quero ver como é que é essa opinião. E claro, para comprar produtinhos de animes, né, aproveitando da nossa parceria com a Amazon, né, igual tipo essa caneta aqui, eu falei caneta, caneca, essa caneca aqui de Demon Slayer, é só dar uma olhada aí na descrição, né, que a gente tá sempre divulgando. É linda, né, maravilhosa. E aí dá uma olhada e claro, se você curtiu essa lista dos Hashiras mais fortes, a gente tem a lista dos Hashiras mais inteligentes. Muda bastante coisa, tá? Você pensa que não, mas muda. Vai lá dar uma olhada, eu vou deixar aqui de tela final, beleza? E aí a gente se vê lá.